Fala aí, pessoal. Dando sequência, então, ao nosso conteúdo. Agora a gente vai entrar na parte de controle dos riscos. Então, aqui, a primeira parte traz aí uma orientação, né, sobre as medidas, né, de prevenção para eliminar, reduzir, controlar os riscos. Sempre que a gente tiver alguma determinação legal nas normas regulamentadoras, de acordo com o que for encontrado ali na classificação dos riscos, como a gente viu anteriormente, se por acaso você não acompanhou essa aula, está gravada aqui nas aulas anteriores. E quando houver a evidência e associação, né, por meio do controle médico de saúde, tá? Que seria ali o nosso PCMSO. E agora uma outra situação importante aqui que tem que ser considerada. Quando vocês identificarem a inviabilidade técnica para a proteção coletiva, o que vai acontecer? Dentro da hierarquia, né, do controle dos riscos, aí a gente vai vir com o controle administrativo e, em últimos casos, o EPI, certo? Mas eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse ponto aqui, ó. A inviabilidade técnica. Pessoal, só dá para colocar a utilização ali do EPI e de algum controle administrativo se tiver como comprovar isso daqui documentalmente, entendeu? Então, não pulem essa parte, porque isso daqui certamente vai ser cobrado em alguma fiscalização, se por acaso assim acontecer. Pousou aqui um mosquito bem no meu óculos. Sai, mosquito. Pronto. Bora. Seguimos a gravação aí. Sobre o plano de ação. Precisa ser elaborado, então, né, depois que foi identificados os perigos, classificados os riscos, as medidas de controle, vai ter que ter um plano de ação. E aqui, gente, é diferente do plano de ação que vocês estavam acostumados a ver no PPRA. Uma simples tabela ali, né, onde o pessoal colocava ali bem simplesinho mesmo, só para dizer que tinha algum plano de ação. Isso não está mais valendo, tá? Então, precisa ser feito o cronograma do plano de ação com acompanhamento e a possibilidade de aferir os resultados. Então, o que que eu quero dizer com isso? Precisa ter quem é o responsável, quando vai ser feito, como vai ser feito, por quem vai ser feito, qual é a data de previsão de entrega, qual é a data que vai ser colocado ali para fazer o acompanhamento, os resultados da medição, quais foram, qual é a nova data para acompanhamento. Vocês estão entendendo? Então é muito mais detalhado do que simplesmente preencher tabelinha, ok? Mais uma vez, reforçando aqui, ó, o gerenciamento de riscos ocupacionais tem que ter todas as ações registradas. Então, tudo aquilo que envolve prevenção precisa agora de registro. Tudo, desde treinamento, desde entrega de EPI, como sempre foi, né, essa questão do EPI, mas agora muito mais, vai ser muito mais cobrado isso daqui. Olha outra coisa aqui ó, interessante, o desempenho das medidas de prevenção. Como que eu vou conseguir medir se a empresa está tendo um bom desempenho, ou o órgão público, ou seja quem for, com relação à segurança do trabalho, se eu não tenho dados estatísticos para isso? Então, como que daqui a um ano eu vou chegar lá na frente, daqui a um ano,
reunir o pessoal e fazer a seguinte pergunta. Tá bom, agora, em relação ao dia 2 de fevereiro de 2023, que é a data de hoje, nós estamos melhores ou piores com relação à segurança? E aí, vão me responder o quê? Entendeu? Então, precisa ter tudo bem organizado. E isso deve ser acompanhado. Claro que a principal coisa que vai acontecer dentro do acompanhamento é aqui, ó, a correção, tá? É isso aqui que interessa. Então não adianta querer fazer um PGR e nesse primeiro PGR colocar que a tua empresa atende 100% das normas regulamentadoras, que está tudo certo, que não tem problema, porque não é. Não é esse o objetivo do PGR. Não é criar uma ilusão. Não, o que eu preciso? Identificar os problemas e sim, daqui a 6 meses ou menos, fazer mais uma correção. Daqui a 8 meses, fazer uma correção. Mensalmente, fazer correções pequenas. Esse é o sentido da melhoria contínua. Agora, temos mais um ponto aqui que fala novamente da NR7, o PCMSO, e nós não vamos nos aprofundar nisso aqui agora, mas a NR1 traz essa orientação sobre os programas de saúde. E um item importante, ó, que será cobrado, tá? Vai ser cobrado. Todos, sem exceção, precisam agora analisar os acidentes e as doenças. Ah, Jonas, mas o trabalhador já recebeu a CAT, já está tudo certo, já voltou a trabalhar, foi liberado, já está tudo registrado. Ok. E aí vai chegar uma auditoria fiscal na tua empresa daqui a uns 8 anos. 8 anos, sim, pode ser. Olha, há 8 anos atrás, esse trabalhador aqui, ele sofreu um acidente assim, assim. Cadê a investigação desse acidente? Foi feita a investigação? Cadê o registro? Registro fotográfico. E aí, pessoal, a gente pode gravar depois mais algumas aulas aí para ensinar, né, a fazer adequadamente aí a análise de acidentes, né, e doenças, utilizando isso daqui, ó, o Guia de Análise de Acidentes do Ministério do Trabalho, tá? Então, está disponível aí na internet. É um guia muito importante aí que vocês podem consultar com relação a essas orientações. Outro item importante é implementar e manter procedimentos de resposta ao cenário de emergência, principalmente, ó, tudo aquilo que se trata de primeiros socorros, a forma de encaminhamento dos acidentados, como que vai ser feito o deslocamento, para qual hospital que vai, quem vai levar, a parte de abandono de área, como que vai ser feito, e principalmente se envolve aqui acidentes com grande magnitude. Então o PGR, ó, no mínimo, tá? No mínimo, por quê? Porque não é feito só dessa documentação aqui, mas no mínimo ele vai ser composto pelo inventário de riscos e o plano de ação. Então, esses documentos integrantes do PGR, eles são elaborados sob a responsabilidade da organização, datados e assinados. Pode ser assinado digitalmente? Sim, pode. Tudo aquilo que for possível criar já em modo digital, assinar em modo digital, pode ser feito e a orientação é que até seja nesse sentido, tá? Então, tomar cuidado, às vezes com procuração, empresas que dão procuração para outros profissionais, deliberadamente criar e cuidar desses documentos aqui. Por quê? Porque, pessoal, no quesito segurança do trabalho, a responsabilidade é do empregador, tá? É da pessoa que
detém ali, né, o controle da instituição, tá? Ok? Todos esses documentos também precisam estar sempre disponíveis aí para os trabalhadores ou os representantes, né, da inspeção do trabalho sempre que forem solicitados. E aí sim, é importante ter alguma forma de comprovar isso, né? Porque não adianta também ter os documentos de segurança e a norma regulamentadora aí está falando que tem que estar acessível para os empregados, e aí chega a auditoria e aí pergunta para vocês, tá, e como é que vocês estão fazendo para que o empregado tenha acesso? E aí? Tem algum computador que está disponível para ele poder acessar? É, tem cartazes, e-mails, quadros de aviso, qualquer outra forma orientando isso? Então, assim, hoje, pessoal, não é nada que fique só na cabeça, tá? Isso não existe mais, então precisa melhorar esse processo aí. Aqui vai falar um pouquinho sobre o inventário de riscos, o que ele precisa ter, né? E aqui nós temos a caracterização do processo do trabalho, perdão, as atividades, a descrição dos perigos, a análise, né, das exposições aos agentes físicos, químicos, biológicos, a parte de ergonomia. Então, ele tem que ser bem detalhado. E, ó, deve ser mantido atualizado. Ah, Jonas, meu PGE ficou pronto semana passada. Ok. Hoje, na metade da semana posterior, foi implantada uma máquina nova num setor de trabalho. Sinto lhe informar, o teu PGR já está desatualizado, passível de multa, inclusive. Ok? Então não brinquem com isso. Tudo tem que ser levado, né, dentro da maior organização possível. E precisa ter aqui, pessoal, o histórico das atualizações. Não é simplesmente atualizar ou reimprimir uma folha, se for imprimir, ou alterar o arquivo. Não, precisa ter um histórico, como estava antes e como ficou depois. E aí guardar por um período mínimo, né, de 20 anos, ou conforme for a legislação específica. Quando várias organizações simultaneamente, ó, tiverem uma atividade no mesmo local, precisa integrar todas as ações de prevenção aqui, ó, entre os trabalhadores, certo? E olha agora, a empresa contratante poderá incluir as medidas de prevenção da contratada. E as contratantes têm que fornecer às contratadas as informações necessárias sobre os riscos que o seu trabalho pode entregar, né, naquele ambiente, para aquele contratado. E olha agora a contratada, quem você está contratando, devem fornecer ao contratante o inventário de riscos daquela atividade que vai ser realizada, certo? Aqui só relembrando da forma, né, da possibilidade de elaborar, digitalizar toda a parte documental da empresa, né, com relação à segurança do trabalho, no formato digital, desde que atenda, né, as orientações da CIT e da Secretaria de Trabalho. Aqui, pessoal, é uma questão que eu até marquei para que vocês confiram. Já existe gratuitamente aqui, ó, no GovBR a assinatura digital, tá? Então é só ter uma conta ali no GovBR que você já consegue assinar os documentos todos digitalmente. Grátis, né? Documentos físicos que vocês tenham por acaso na empresa, eles podem, ó, ser arquivados já no meio digital com essa assinatura e um processo de digitalização que preserve, né,
e que seja feito de forma adequada, que seja legível e que tenha também a possibilidade, principalmente, de rastreio. E outra coisa importantíssima aqui, ó, a privacidade. Tá? Então, a gente vê muito isso em obras de construção civil, ainda hoje, ainda tem por aí. Armários, onde o pessoal coloca lá naqueles armários a documentação dos trabalhadores, e lá vai, né, todo tipo de documento, vai CPF, vai exame médico, vai certificados. E o que que acontece? Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e não é legal nós termos esses dados sensíveis em locais vulneráveis, onde, né, ainda que esteja dentro de um armário, às vezes trancado, mas o local é vulnerável. Então, pode sofrer uma ação de vândalos, de alguma coisa nesse sentido, terem os documentos roubados, né, inclusive ser prejudicados aí, né, por pessoas de má índole. Então, por isso que o meio digital é o caminho mais seguro, né? Agora, pessoal, sobre a parte de capacitação e treinamento em segurança do trabalho. O empregador, ele deve promover essa capacitação sempre observando o que está escrito na NR geral, na NR setorial, na NR específica, e precisa cobrar no certificado, né, o local que foi feita a realização do treinamento, a qualificação dos instrutores e a assinatura do responsável técnico pelo treinamento. Então, o, o empregador, ele é o responsável direto, né, por escolher quem vai treinar a equipe dele. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, alguns profissionais não têm uma certa habilitação para aquele tipo de treinamento, e aí a empresa não cobra a qualificação do profissional, e aí o profissional faz o serviço e futuramente acontece algum acidente com aquele trabalhador. Aí vai se investigar e toma-se conhecimento de que o profissional que realizou o treinamento não tinha a capacitação adequada para poder fazer aquele tipo de treinamento. Vamos supor aí, eu não sou habilitado a fazer instrução para operação de guindastes. Logo, ainda sendo da área de segurança do trabalho, eu não posso realizar esse treinamento, porque eu não sou habilitado. Eu não passei por um curso que me dê uma proficiência, uma qualificação para operar esse tipo de equipamento e aí ser instrutor. Vocês estão entendendo? Então, tomem muito cuidado com isso. Tá? Principalmente internet, precisa ser muito bem avaliada essa questão de treinamentos para que não se caia em furada. Tá? Exijam a qualificação dos instrutores. Aí temos alguma definição aqui sobre o treinamento inicial, que deve ser realizado ao empregado, né? O inicial, o periódico, que é o que está disposto nas NRs, que é de tanto em tanto tempo, conforme a atividade, e aquele que vai ser eventual. O inicial ele precisa ocorrer antes do trabalhador iniciar as suas funções, ok? E aí é uma novidade da NR1. Se por acaso agora não tiver uma data específica com um prazo para renovar um treinamento, ele pode ser determinado pelo empregador, o prazo de renovação, tá? Mas aí tem que se consultar nos anexos para tomar conhecimento quais são os treinamentos que oferecem essa possibilidade. Então, o treinamento eventual, né? Ele vai sempre ocorrer quando tiver mudança de procedimento, mudou alguma condição no ambiente,
alguma operação de trabalho, alterou algum risco, teve algum acidente, aconteceu algum retorno de afastamento ao trabalho superior a 180 dias, e aí tudo isso daqui vai ser analisado para montar a carga horária do curso, o conteúdo, e aí atender a situação que motivou. Dentro desse treinamento de segurança pode ter estágio, pode ter prática, pode ter exercícios simulados, entenderam? Então ficou bem aberta, né, essa possibilidade aí, né, considerando que o profissional é habilitado, né, o instrutor é habilitado. O tempo despendido nos treinamentos, gente, é previsto nas NRs e considerado como de trabalho. Trabalho, jornada de trabalho, tá? Então, tomem cuidado com situações assim, ó. O trabalhador, ele tem a sua jornada de segunda a sexta. Vocês vão marcar para ele um treinamento de segurança num sábado de manhã, até o meio-dia, ou às vezes o sábado o dia inteiro. Essas horas do sábado, elas têm que ser computadas como jornada de trabalho, certo? Não é extra, né? Não não é um favor dar o treinamento para o empregado e como se estivesse fazendo um benefício para ele de fazer num sábado, para ele não precisar sair da operação dele. Não, ele precisa ter isso considerado, né, dentro da sua jornada de trabalho. Uma das coisas que acontece muito, ó, as empresas geralmente retêm o certificado original do empregado. E aí dão uma cópia para ele. Só que o que está dizendo o texto? O certificado deve ser disponibilizado ao trabalhador e uma cópia arquivada na organização. Ah, Jonas, mas ele vai perder. Mas aí, quando ele sair da empresa, a gente entrega. Não, pessoal. Não vamos tratar o empregado como criança. Se ele perder, é outra situação. Então, digitalize o documento, mas entregue o original. Tá? Então, crie, né, essa cultura dentro da empresa. Aí temos ainda que a capacitação, elas precisam ser colocadas nos documentos funcionais, né, de cada trabalhador. Pode ser ministrado com outros treinamentos, desde que respeitada a carga horária, né? E também é permitido o aproveitamento de conteúdos conforme o tipo de treinamento, a durabilidade, o conteúdo, né? Considerando a atividade que vai ser realizada naquele momento. Vamos ver agora o próximo passo. Agora a gente vai falar um pouquinho dos treinamentos ministrados na modalidade de ensino à distância. E aqui, basicamente, tá? Eles pedem algumas considerações. Vamos ver aqui. Temos aqui, ó. Precisam ser atendidos requisitos operacionais, administrativos e tecnológicos, que estão lá no anexo 2 da CNR. Tá? Isso é para treinamento à distância. E aí, uma das coisas que eu quero considerar aqui com vocês. Tem treinamento que exige a prática. Então, tomem cuidado, porque tem muita gente vendendo curso de segurança do trabalho na internet. Para treinamento que é obrigatória a prática, e vai fazer a prática como? Uma empresa lá de São Paulo vende treinamento de trabalho em altura no Rio Grande do Sul e entrega o certificado. E a prática? E aí como é que fica? Vocês estão entendendo? O empregador e a organização são responsáveis por isso. Tá? Então precisa ser atendido, né, conforme está especificado em NR. Aqui ainda fala que o MEI está dispensado de elaborar o PGR, mas
o MEI não está dispensado de gerenciar os riscos. Por isso que o Ministério do Trabalho criou as fichas MEI. Tá? Então, existem as fichas MEI, já disponíveis no site do Ministério do Trabalho, para que se tomem ali as considerações em cada atividade, né, para gerenciar os riscos ocupacionais. Da mesma forma, a dispensa do MEI, da microempresa, da empresa de pequeno porte, ó, a dispensa do PCMSO não quer dizer que não precisa mais ser emitido o ASO do trabalhador. São coisas diferentes, tá? E aí aqui eles colocam ainda que é preciso observar o grau de risco, né? Mencionado ali, o 1 e o 2, para daí que se aconteça essa dispensa do PGR, do PCMSO, e também a exposição aos riscos, né? Então, que não tenha risco físico, químico ou biológico, dentro desse grau de risco aqui, 1 e 2, ok? O empregador é o responsável pela prestação destas informações. E agora aqui, finalizando, vamos entrar em alguns termos e definições, tá? Depois vocês podem até ler com mais calma o anexo da NR1, que aqui vai dizer o que é agente físico, químico, biológico, vai falar o conceito de empregado, vai falar sobre o conceito de empregador, e aqui é muito importante, ó, assumir essa consideração aqui, ó. É o empregador que assume, que absorve os riscos da atividade econômica, certo? Aqui fala sobre a ordem de serviço, que foi comentada nas aulas anteriores, que é uma instrução por escrito quanto às precauções, né, que os trabalhadores precisam tomar, da definição de perigo, de prevenção de risco. Ó, e o risco é sempre a probabilidade versus a severidade, né? A combinação desses dois. E aqui agora entra no anexo 2, onde fala ali da modalidade de ensino à distância e semipresencial. Pessoal, no mais era isso, tá? Então a gente conseguiu aí nessas pequenas aulas falar um pouco sobre a importância da NR1 e a importância do gerenciamento de riscos ocupacionais. O tema é muito abrangente, mas à medida que for evoluindo agora o nosso trabalho, a gente vai conseguir focar em alguns pontos que também são bem importantes, né? Sempre buscando informação de qualidade e tudo aquilo que existe hoje já de melhores práticas, né? Para que a gente consiga melhorar no nosso ambiente o gerenciamento de riscos ocupacionais. E aí, dentro disso, inclui-se PGR e todos os outros documentos que possam existir, ok? Então, aguardo aí os comentários de vocês, também e-mails, fiquem à vontade aí para mandar alguma sugestão. E sigam a gente, me sigam ali no Instagram, né? A gente vai estar fazendo aí conteúdos, né? Sempre bem pertinentes à nossa área, saúde e segurança do trabalho, e buscar ao máximo aí, né, ajudar vocês. Um forte abraço e até mais.